Olá, tudo bom? Meu nome é Matheus. Meu nome é Patrícia. Nós somos consagrados aqui na comunidade Face de Cristo e é um prazer estar aqui junto com você que está nos assistindo. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, mas como é também importante nós mencionarmos que somos membros consagrados dessa comunidade. Nós vivemos para a evangelização dos casais, de todas as famílias, e nós fazemos desse nosso trabalho, desse nosso projeto, um caminho de evangelização, né, amor? Isso, nós somos casados há 3 anos, temos uma bebê, quase bebê, né? A Bia, de 2 anos. E hoje a gente vai falar um pouco para vocês como ser instrumento de Deus para o meu cônjuge nos momentos de dificuldade. E nesse tema, você que está nos assistindo, talvez você não nos conheça, mas apesar do pouco tempo de casamento que nós temos, nós casamos em março, 18 de março de 2017, nós temos aí praticamente 2 anos e meio, 3 anos e meio, né, amor? 3 anos e meio de casados, mas você que já tem 20 anos, 30 anos de casado, talvez possa, junto com a gente, partilhar um pouco dessa dificuldade, desse desafio nas famílias dos dias de hoje, que é como ser instrumento de Deus, como a Patrícia falou, para o meu cônjuge em momentos de dificuldade. E eu gostaria de começar mencionando a realidade de como está a nossa vida hoje, né, gente? Você que está nos assistindo, você que já conhece, você que tem certeza, você que tem o conhecimento de como está a sociedade nos dias de hoje, você pode ver que nós constatamos que o modelo da família atual ele vem mudando nesses últimos anos. As nossas famílias elas já não têm aqueles modelos de anos anteriores, de décadas anteriores e de gerações anteriores. E nós ficamos nos perguntando qual o modelo de família ideal, qual o modelo de família que realmente pode nos ensinar. E nós ficamos nessa busca incessante de modelos, né? E aí a sociedade ela está, de fato, perdendo essas referências. Nós estamos perdendo. Graças a Deus nós temos a igreja, nós temos projetos de evangelização como a comunidade Face de Cristo, que tem como missão devolver um pouco dessas referências para todos nós. E nessa busca pelas referências das famílias, o comportamento muitas vezes individualista, ele vai aparecendo nas famílias, né? Nos dias de hoje. Esse comportamento individualista que a gente vê tanto lá fora, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres do dia a dia, e hoje a gente vem observando que esse comportamento individualista, ele está entrando nas nossas casas, está entrando nos nossos lares, e isso tem sido um motivo de dificuldade muito grande de vários relacionamentos, de vários casais. Então, o comportamento individualista da nossa sociedade atual está contaminando muitas famílias. E é por isso que nós viemos aqui hoje atrás de uma solução em Deus, no caminho da igreja, para tentar descobrir aquilo que o Senhor deseja nos falar. Falando um pouquinho sobre o tema, né? Quando passaram para a gente, queria falar um pouquinho de um modo geral. Primeiro que ele fala assim, né? Como ser instrumento de Deus. Para a gente ser instrumento de Deus, a gente tem que ter a nossa vida de oração, né? A gente só vai conseguir ser instrumento de Deus se a gente tiver uma intimidade com Deus. A gente só fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se a gente está cheio das coisas que pregam, sei lá, competição, que pregam o cada um faz sua parte, que prega as cobranças, a gente vai começar a transbordar isso também dentro da nossa casa e dentro das nossas outras relações, né? A gente vai começar a transbordar a competição, vai começar a transbordar a cobrança. Agora, se o nosso coração está cheio das coisas de Deus, aí a gente consegue transbordar. Então, a gente só consegue ser instrumento de Deus, só consegue ter compaixão, ter perdão, ter bondade, se a gente está nos caminhos de Deus, né? Então, se a gente está cheios das coisas de Deus. E quando ele fala assim, como ser instrumento de Deus para o meu cônjuge em momentos de dificuldades. Para a gente ser instrumento de Deus em momentos de dificuldade, a gente precisa saber se ele está passando por alguma dificuldade, né? Então, eu só vou saber se o Mateus está passando por algum momento que precisa da minha ajuda, eu só vou conseguir ser instrumento de Deus para ele, só vou conseguir ajudar se eu souber que ele está passando por essa dificuldade.
E para isso a gente tem que ter intimidade, né? Para isso a gente tem que ter liberdade de conseguir conversar. A gente de conseguir expor os nossos problemas. Então, outra coisa muito importante nos nossos casamentos é em relação a diálogo, né? Que é uma coisa que, pela nossa vida, está muito agitada, cada vez mais a gente está com mais demandas, né? Coisas que tomam mais o nosso tempo. O diálogo entre os casais são coisas que, às vezes, são deixadas de lado. Então, assim, para a gente falar também sobre... Para a gente prestar um pouquinho atenção também de como está o nosso diálogo com o nosso... Como está o meu diálogo com o meu esposo, né? Como está o nosso diálogo com o nosso cônjuge. Se eu estou conseguindo falar, como é que está sendo a minha escuta. A minha escuta é uma escuta de reprovação, é uma escuta sempre de cobrança, é uma escuta sempre reprovadora. Eu estou dando liberdade, eu estou dando intimidade para ele expor os problemas que ele tem comigo. Aí a gente vai fazer uma leitura agora que fala um pouco, que nos ensina um pouco sobre isso. A primeira leitura está em Efésios 4, no versículo 2 ao 6. Você que está aí com a Bíblia, você pode pegar agora Efésios capítulo 4, versículo de 2 a 6, que diz o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Nessa passagem de Efésios, nos chama muita atenção as palavras, né? Humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros. Como é importante, como a palavra de Deus ela é atual nas nossas vidas, inclusive na nossa vida conjugal. Nós precisamos tomar posse de todas essas palavras, de todas essas virtudes, para trazer para o outro aquilo que é importante. Como é que eu posso ajudar a Patrícia nos momentos de dificuldade dela, se eu não sou uma pessoa que tem humildade, se eu não sou uma pessoa que tem mansidão, se eu não sou uma pessoa que tem longanimidade? Você me pergunta: Mateus, o que é longanimidade? E aí nós tivemos a preocupação de ver qual é o significado da palavra longanimidade, que quer dizer suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outrem. Paciência, resignação com que se suporta contrariedades, dificuldades. Você pode olhar para si mesmo e perguntar se você hoje tem uma capacidade de suportar em benefício de outro. Suportar o quê? Aquilo que te causa impaciência no outro. Aquilo que te causa impaciência em você mesmo, nas situações da vida. Será que você pode trazer, olhando para você, no concreto, na realidade da sua vida, será que hoje você tem situações na sua vida que te impedem de chegar até o outro, matando a si mesmo, né? Crucificando a si mesmo em benefício do outro? A ideia que nós trazemos para essa nossa conversa é de que atualmente a sociedade ela vem perdendo essa capacidade de se colocar na posição do outro, de se ver o outro, nesse sentido de longanimidade, né? Suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outrem. Nós somos ensinados a não sermos contrariados, ou a devolvermos a nossa contrariação, a nossa contrariedade, melhor dizendo, àqueles que nos causam. E na vida conjugal nós precisamos, meus irmãos, nesse pouco tempo de casamento que nós temos aprendido assim, muito sobre essa questão de, mesmo que eu traga as minhas verdades ou eu traga a minha vida, é necessário que muitas vezes eu perca para mim mesmo, para que a Patrícia possa ser beneficiada com tudo aquilo que ela vinha falando antes de mim, para que eu possa observá-la, para que nós possamos ter uma conversa, para que eu possa entender o coração dela, né? E a unidade do Espírito Santo, como é importante que o Espírito Santo, que é o vínculo da paz, esteja em nossos corações. Como é importante a nossa vida dentro da igreja, como é importante a nossa vida nos sacramentos,
como é importante a nossa busca, a leitura da palavra de Deus, a leitura orante da palavra de Deus, como é importante nós buscarmos a Deus através de todos esses caminhos, para que, como ela estava falando sobre a nossa vida de oração, como é necessário eu preencher o meu coração com coisas boas. E todas as vezes em que eu vou preenchendo o meu coração com coisas boas, eu vou me enchendo do Espírito Santo. Eu vou sendo capaz de ter longanimidade, de ter paciência, de escutá-la, de ser humilde e de suportar muitas vezes, de ser um suporte, como a palavra de Deus nos diz, né? E nós precisamos, além da presença do Espírito Santo, nós que precisamos rezar juntos. O Espírito Santo, ele é os corações dos casais que rezam juntos, que rezam a oração que vocês sabem hoje. Qual é a oração que vocês sabem hoje? Vocês sabem a oração do terço, por exemplo, a oração do rosário? Vocês conhecem alguma oração aí na sua casa que você hoje mesmo possa pegar a mão da sua esposa, pegar a mão do seu esposo e fazerem uma oração? Pode ser aquela oração, aquela que sai do coração, que sai da alma, aquela conversa íntima com Deus. Há quanto tempo vocês não têm feito isso? Há quanto tempo você que está nos assistindo não tem procurado seu esposo, sua esposa, para fazer essa oração? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, eu tenho certeza que habitará no coração e na casa de vocês, a partir do momento em que vocês se colocarem em oração. Dentro dessa questão da oração do casal. O casal também que intercede um pelo outro. Como é importante essa oração. Como é importante, eu muitas vezes, mesmo atarefado, mesmo preocupado com outras situações, eu parar um pouco e perguntar para minha esposa, ou perguntar para o meu esposo, no caso a mulher, você está precisando de oração? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós vamos dormir, nós dormimos ainda preocupados, nós ainda dormimos cheios do dia, e muitas vezes nós poderíamos ser um auxílio para o nosso cônjuge, especialmente no momento da dormida, no momento onde nós nos recolhemos, né? No momento onde nós devemos nos descansar. Nós estamos rezando um pelo outro, e você está rezando pelo seu esposo. Eu não digo só na sua oração individual, eu não digo só quando você está na igreja, mas presencialmente. Há quanto tempo você não toca nele, não toca nela e faz uma oração daquela que sai do coração? Hoje você está escutando esse vídeo, você está assistindo esse vídeo, você está sendo motivado por Deus a reiniciar ou a começar essa vida de oração com o seu esposo, com a sua esposa. E eu tenho certeza, a empatia. Aqui nós colocamos que a empatia é se colocar no lugar do outro com os olhos do outro, não com o meu olhar. E só o Espírito Santo, em muitas situações da nossa vida, é capaz de fazer com que a gente se enxergue com o olhar do outro. Essa individualidade da qual eu falava no começo, ela afeta os nossos relacionamentos conjugais, afeta os nossos relacionamentos com nossos filhos, e nós precisamos nos libertar. Nós precisamos ter uma fonte, uma chave, aonde retire de nós, aonde abra os nossos corações e nos coloque em contato com o outro, com a dificuldade do outro, com o limite do outro. Deus acima de tudo, por mais difícil que seja, nós precisamos da presença do Espírito Santo, né, amor? É verdade. Aí a gente tem outra passagem que nos ensina muito, né? Sobre como ajudar o nosso cônjuge nos momentos de dificuldade, que é a passagem que está em Colossenses 3, de 12 a 15. Eu vou ler para vocês agora. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimento de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas, sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Queria falar um pouco nessa passagem sobre como ele fala, quando ele fala assim, né? Vós que sois santos e amados. Eu só consigo ter todas essas coisas que falou na passagem, compaixão, humildade, bondade, mansidão,
se eu estiver em unidade com Jesus. E eu só consigo ter essa unidade com Jesus se eu tenho plena certeza do amor dele para mim. E para ter essa certeza, é a certeza do amor de Deus por mim que faz eu ter esse amor perfeito de Deus pelos outros. Que é a certeza de me sentir amada por Deus, que faz eu conseguir ter humildade, que faz eu conseguir ter compaixão, que faz eu conseguir ter paciência, que faz eu conseguir ter todas essas coisas. E aqui eu também queria falar um pouquinho sobre os cônjuges, sobre os casais, né? As pessoas cujo cônjuge não é de caminhada, né? Aquela mulher que o marido não é de caminhada, ou aquele homem cuja mulher não é de caminhada. Tem uma passagem que fala assim, né? Que para quem muito é dado, muito será cobrado. Então, infelizmente ou felizmente, você que é de caminhada, é para você, né? Você se sente amado. Então, é de você que Deus cobra essas coisas. Então, assim, a gente tem que ter a paciência com o nosso esposo ou com a sua esposa, que eles não são de caminhada, né? Sabendo que eles não sentem esse amor verdadeiro de Deus, esse amor perfeito de Deus. E a gente volta a falar o que a gente falou lá no começo. A gente só consegue transbordar aquilo que o nosso coração está cheio. Então a gente não pode cobrar dele uma coisa que ele não recebeu, que ele não consegue receber ainda, né? Que é o amor perfeito de Deus. Então, a vocês que têm um cônjuge que não são de caminhada, aí que vem mais uma coisa para a gente fazer ainda mais forte, que é a nossa intercessão pelo nosso esposo, né? E como é poderosa a intercessão do cônjuge um pelo outro. A gente sempre fala do poder da oração dos pais com os filhos e da oração e o poder da oração de um cônjuge por outro cônjuge através do sacramento do matrimônio. Suportando uns aos outros, quando fala nessa passagem, né? A gente quer falar tanto de suportar, como no sentido de acolher, como suportar no sentido de ser suporte, de ser apoio, né? É muito bom quando a gente consegue chegar em casa e a nossa casa é um ambiente acolhedor, é um ambiente que tem pouca cobrança, é um ambiente que tem poucas brigas, né? E a gente consegue fazer esse ambiente acolhedor na nossa casa se a gente também consegue ser suporte para o nosso esposo, né? Se a gente consegue, através das nossas vidas, através das pequenas atitudes do nosso dia, através do ordinário da nossa vida, cuidar das pequenas coisas da vida do nosso esposo e assim fazer do nosso lar um ambiente agradável. Aí ele também fala assim, né? Perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, né, perdoar assim como o Senhor vos perdoou. E o perdão que Jesus nos ensina é o perdoar quantas vezes for necessário, perdoar 70 vezes 7, e o perdoar e não cobrar depois, né? Perdoar e não passar na cara do outro o que o outro fez, né? Perdoar e não trazer aquilo à tona de volta em outra briga. E ele fala também nessa passagem assim, mas sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, revestivos de caridade, nos revestir do amor, é nos revestir de Deus. E aí, mais uma vez, Deus vem mostrar pra gente a importância da nossa vida de oração, né? A nossa vida de oração que vai fazer que a gente seja o caminho, que a gente trace o caminho da perfeição. Nós somos criados imagens e semelhanças de Deus. Se Deus é amor, nós, como semelhantes de Deus, também somos amor. Uma vez eu estava lendo um livro, e nesse livro falava que assim como o fogo foi feito para queimar, o homem foi feito para amar, né? Como Deus nos criou imagem e semelhança dele, ele também nos criou para o amor. E a gente só consegue encontrar a verdadeira felicidade, o ser humano, ele só consegue ser plenamente feliz quando ele consegue amar com o amor perfeito, com o amor de Deus. E esse amor é o amor do jeito que Jesus nos ensina, né? Aquele amor que tem no Coríntios 13, que eu acho que vocês conhecem, aquele amor que é paciente, aquele amor bondoso, amor caridoso, amor que não cobra, que tudo suporta. E como no matrimônio nós somos chamados a ser um só corpo, a primeira pessoa que eu preciso ter esse amor perfeito, né? Que eu preciso cuidar perfeitamente, que eu preciso servir perfeitamente, é o meu esposo.
E isso também é uma forma de ajudá-lo nos seus problemas, né? E aí ele fala assim na passagem também: revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e que isso traz a paz, né? E assim, cada vez mais, eu trabalho com crianças, né? Eu sou pediatra, então eu atendo muitas famílias. Então, assim, a gente acaba escutando muito da realidade de cada família. E a gente vê como as coisas do dia a dia, como as pequenas cobranças, elas ficam destruindo cada vez mais o relacionamento das pessoas, né? E é cada vez mais difícil a gente encontrar uma casa que seja uma casa em paz, né? Que seja uma casa que não reine somente a cobrança. É claro que as discussões vão existir, mas quando a gente consegue seguir a vida, quando a gente consegue ter a nossa vida de oração, quando a gente consegue ter essas coisas que Jesus nos ensina, né? Bondade, compaixão, humildade, perdoar, a gente consegue trazer mais a paz dentro da nossa casa. E que tá tão difícil hoje em dia, e a gente consegue isso graças à nossa vida de oração, né? E ele também fala assim: reine os vossos corações a paz de Cristo, a qual foste chamado, e seja agradecidos. Como é importante também a gratidão na nossa relação, né? Se a murmuração, se murmurar, a gente costuma dizer, né, que quando a gente que a murmuração é o louvor no inferno, a gratidão é o louvor no céu. E como a gratidão é importante, como a gratidão faz a gente se sentir bem. Ninguém gosta de ficar perto daquela pessoa que só reclama, daquela pessoa que só questiona, que sempre acha que tem algo para melhorar, que não sabe falar isso da forma correta, né? Então, que nós, a começar em mim, que eu possa ser uma pessoa mais grata, né? Que eu possa ser uma pessoa que enxergue mais coisas boas e que transmita isso principalmente para o meu esposo. Tem uma música aqui na comunidade que eu não vou cantar, né? Mas eu queria ler a letra para vocês, que eu queria falar um pouquinho sobre ela durante essa formação também. Só pegar aqui. O nome dessa música é Nosso Lar. Ela foi cantada no nosso casamento também. É uma música que eu acho muito linda. No começo é como se fosse Nossa Senhora falando para Deus e depois Nossa Senhora falando para José. Ela fala assim, né? Nunca me deixaste só, nunca me negaste o teu olhar. E por isso sempre acreditei, por isso sempre me entreguei a ti. Então, no começo dessa música, Nossa Senhora está falando sobre a relação dela com Deus, né? Sobre a relação dela que nunca se sentiu só e a relação que ela sempre se entregou a Deus. Então, a gente fala mais uma vez sobre o que a gente falou lá no começo, sobre a nossa vida de oração, sobre a gente se encharcar de coisas boas para transbordar essas coisas boas para o nosso cônjuge. Peço luz para caminhar, que dê forças a José. Sei que escolheste entre os homens o melhor que se pôde encontrar. Aqui Nossa Senhora está pedindo forças para José, né? Que Deus dê forças a José, que Deus dê a luz a caminhar. Aqui Nossa Senhora está nos ensinando a interceder por nosso marido, né? Quando a dor em seu peito chegar, quando a força em seu braço faltar, quero seu sorriso mais doce, que ele encontre em mim todo o amor. E aqui eu quero que a gente reflita um pouco em como é a nossa reação em casa com o nosso esposo. Nós estamos sendo esse sorriso mais doce que ele pode ter? Nós estamos dando esse colo mais reconfortante que ele pode ter? É na nossa casa, é no nosso lar que ele encontra esse lugar mais agradável? Que ele encontre em mim todo o amor, né? Quando o cansaço for forte demais, quando nem mesmo puder caminhar, vou cuidar da ferida em seus pés e fazer desse amor nosso lar. Como a gente estava falando mais um pouquinho antes, né? Que o ser humano foi feito para amar. E uma das formas que a gente tem de amar é servindo, é cuidando, né? Quando Nossa Senhora fala assim, vou cuidar da ferida em seus pés. Como está o nosso cuidado com as feridas do nosso esposo, né? Como está o nosso cuidado com as dores dele? Como estão os nossos cuidados? Como está a nossa atenção quando ele vem falar as coisas pra gente, falar alguns problemas do dia a dia? E, resumindo um pouquinho a nossa formação, eu queria que a gente ficasse com 3 coisas que a gente falou hoje, né? Assim, que a gente pudesse levar 3 coisas para a nossa oração. A primeira é sobre a nossa vida de oração.
A gente só transmite aquilo que a gente está cheia. Então, a gente só consegue ser instrumento de Deus para o nosso esposo ou para qualquer outra pessoa se a gente tem uma vida de oração, né? Se é Jesus que está preenchendo o nosso coração. A segunda, que é a empatia, como o Matheus estava falando numa parte, né? Que a gente precisa ter empatia. E empatia é se colocar no lugar do outro, mas se colocar no lugar do outro com os olhos do outro. Não adianta a gente se colocar nas dificuldades do outro, na dificuldade do nosso esposo, com os nossos olhos, né? Com o nosso jeito de ver as coisas, né? Às vezes, assim, sei lá, o Matheus vem partilhar alguma coisa comigo e eu sou um pouco mais objetiva do que ele, assim, né? Então, eu já fico vendo assim, não, mas é só resolver desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas aí a gente tem que se colocar no lugar do outro do jeito que ele é, né? Eu não sou referência para ninguém, assim. Do mesmo jeito que o jeito do Matheus de ver a vida também não necessariamente é uma referência para mim. Então, a gente tem que acolher o sofrimento do outro e mostrar pro outro que nós estamos lá, né? Que nós estamos lá para ajudar, para ser suporte e para suportar. E a terceira e última coisa é que cuidar do meu cônjuge também é minha responsabilidade. Cuidar dos problemas dele também é minha responsabilidade. Então, nessa nossa caminhada, eu queria convidar para que, diante de tudo aquilo que nós escutamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós meditamos, o tempo é breve, é rápido mesmo, mas eu acredito que o conteúdo daquilo que nós falamos pode ser transformado em seu coração. Se você puder depois assistir novamente a toda essa formação, devagar, paulatinamente, né? Meditando sobre cada palavra que nós falamos, eu tenho certeza que isso vai ajudar você a ser uma pessoa melhor para o seu cônjuge. E eu quero convidar você que você não saia agora aí diante do computador, do smartphone, da televisão, enfim, de onde você estiver nos assistindo. Eu queria convidar para que você fechasse um pouco os seus olhos e que você pudesse entrar nessa oração conosco. Senhor, eu te ofereço, te apresento a todas essas pessoas que estão nos assistindo, a todos esses casais que estão nos assistindo. Pedimos a Tua graça sobre cada um deles, sobre cada uma delas. Que cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo possam ser transformadas pela ação do Teu Espírito Santo. Que a Tua graça, Senhor, derrame sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada coração, a sede pela oração. Que essas pessoas que nos veem agora, Senhor, possam sentir fome e sede de oração. Que Tu possa derramar sobre ela esse dom tão maravilhoso e tão necessário desde sempre. Que essa pessoa que está nos assistindo, que essas famílias que estão nos assistindo, possam virar famílias de oração. Que elas possam encontrar aos Teus pés a força necessária para que elas possam continuar, para que elas possam continuar nesse casamento, para que elas possam continuar acreditando que é possível a transformação, a mudança de comportamento, a mudança do interesse de um pelo outro, pelas coisas pequenas, pelas coisas ordinárias do dia a dia. Te pedimos, Senhor, também a graça da empatia, essa força tão necessária para que nós possamos ir ao encontro do outro. Derrama a partir do Teu amor, da experiência do Teu amor na oração, a capacidade, a possibilidade de você que está nos assistindo, desses nossos irmãos que estão nos assistindo, saírem dos seus lugares, saírem do seu conforto, saindo de si mesmo e tendo agora a força, o amor necessário para ir ao encontro do outro, para ir ao encontro da outra. Derrama, Senhor, sobre todas essas famílias essa graça especial do dom de si, de sair de si mesmo em benefício do outro, em sair de si mesmo para a felicidade do outro, da paz do outro. E por fim, Senhor, nós te pedimos também essa graça de que, além da empatia, esse meu irmão, essa minha irmã que me assiste agora, possa se responsabilizar cada vez mais, se tornar firme na caminhada dessa vida conjugal e olhar para o outro com esse olhar de quem não só suporta no sentido de suportar, mas
de quem realmente passa a cuidar, de quem passa a dar carinhos, a de quem começa a abraçar, a beijar, a cuidar mesmo, a de colocar no colo. Que essa graça, Senhor, e todas essas graças que nós conversamos agora possam cair, possam ser derramadas sobre a vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre todos nós, e que tudo isso que nós falamos possa cair em nossos corações. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da Virgem Santíssima, Nossa Senhora, possa interceder também com seu imaculado coração pela felicidade de todas as famílias que nos veem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, e que nós possamos, a partir de hoje, sermos instrumentos eficazes de Deus para os momentos de dificuldade do nosso tempo. Um beijo, Deus abençoe e continuaremos sempre reunidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.